Gente, uma outra forma de calcular o coeficiente angular, né? Além de tangente de alfa, pode ser calculado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? De onde seria essa fórmula, né? Só pra gente, que agora faz mais sentido a gente falar das duas, tá? Que seria isso aqui, ó. Aqui eu tenho a minha inclinação, que é alfa, tá? Eu tenho esta reta, ok? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, dois pontos quaisquer, vou pegar aqui, ó, tá? Então, vou chamar aqui de x1, ok? Então, y1. Aqui vai ser x2, então, aqui vai ser y2, tá? O que que acontece? Vou traçar uma reta paralela aqui, tá? Ao eixo x, ok? Então, quer dizer que essa inclinação aqui, ela se mantém. Essa inclinação aqui, ó, é a mesma daqui. Esse aqui é alfa, aqui também é alfa, porque eu simplesmente peguei o meu eixo x, é como se eu tivesse deslocado ele aqui. Em qualquer momento que eu deslocar ele aqui, o que que vai acontecer? A inclinação dessa reta, ela é a mesma, ela não vai mudar. Então, aqui eu chamo de alfa também, tá? Então, quando eu pego esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, por exemplo, e este ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, tá? E eu tenho esse triângulo aqui, né? Retângulo aqui embaixo. Quem que é alfa, ok? Na realidade, quem que é tangente de alfa, tá? Se eu for analisar aqui tangente de alfa, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é y2 menos y1, esse tamanho aqui, ó. Então, y2 menos y1. Então, y2 menos y1. E esse aqui, x2 menos x1. Menos x1. Então, o coeficiente angular, o m, né, que é o meu coeficiente angular, pode ser calculado como tangente de alfa, ou meu m pode ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Uma outra formulazinha para calcular, tá? Então, olha só, vamos fazer dois exemplos aqui, onde eu tenho, né, a inclinação das retas e quero determinar o coeficiente angular neste caso aqui. Se meu alfa vale 30, aqui eu simplesmente vou fazer m igual a tangente de 30, tá? Quando eu faço tangente de 30, aí eu tenho que lembrar, né? Se vocês não lembram, a construção da tabelinha lá, seno, cosseno e tangente, né? Vamos relembrar ela. Vou colocar aqui, ó, posso colocar aqui seno, cosseno e tangente, ok? Aí, eu vou colocar aqui 30, 45, 60, tá? A gente pode falar também do 90, do 180, tá? Mas aqui, olha só, lembrando, vou colocar 30, 45, 60, depois a gente fala do restante, tá? Como que a gente constrói a tabela, vocês lembram? A gente coloca assim, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Tudo sobre 2, não é isso? Aí, depois, o que que a gente faz? Coloca raiz em tudo, né? Então, raiz de 1 aqui vai ser 1. Aqui ficaria raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 aqui, raiz de 2, raiz de 1 aqui, que é 1, né? E a tangente? A tangente é esse. Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu poderia fazer esse sobre esse. Eu simplesmente posso colocar também. Raiz de 3 sobre 3, 1. E raiz de 3. Ok? Construindo essa tabelinha. Os outros valores para tangente, né? É só lembrar aquele que a gente fez lá, passado, no ciclo trigonométrico, né? Se eu posso lembrar que no ciclo trigonométrico, aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno, né? E aqui eu teria a tangente, beleza? Aí, eu vou colocar aqui, vamos colocar o ângulo de 0 grau aqui, pra gente terminar de completar esse pedacinho na tabela aqui. Pro ângulo de 0, se eu analisando, gente, eu coloquei errado aqui, ó, que é cosseno e aqui é seno, beleza? Cosseno e seno. Se eu coloco o ângulo de 0, cosseno de 0 aqui vai valer quanto? Esse pedacinho aqui não vale 1, então cosseno de 0 eu sei que vale 1,
Cosseno de 0 vale 1. O seno de 0 vale 0. Tá vendo? E a tangente? A tangente, nós vimos que ela vale quanto aqui? Vale 0, tá? No pedacinho da aula passada. Quando a gente coloca o ângulo de 90 graus, vamos colocar um 90 aqui, no cantinho. Dá pra escrever aqui também embolado, mas dá pra escrever. 90. Seno de 90 tá aqui, então vale 1. Cosseno de 90 vale 0. E tangente de 90, a gente sabe que não existe. Não é definida, beleza? Então, esses são aqui os ângulos principais, tá? Então, aqui, olha só, quando me pede tangente de 30, coeficiente angular aqui, eu vou olhar aqui, eu venho aqui, ó. Quanto que dá tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou colocar aqui. Raiz de 3 sobre 3. Só isso. Neste segundo caso, eu quero aqui, ó, M igual a tangente de 120, tá? Mas aí eu tenho que lembrar que o ângulo de 120, o que eu vou fazer com relação ao ângulo de 120, tá? Vamos pegar o círculo trigonométrico aqui para vocês entenderem. Eu vou traçar. O ângulo de 120 graus seria este aqui, tá certo? Mas aí, o que eu vou fazer? A analogia aqui. Eu tenho que comparar ele com algum outro ângulo, tá? No primeiro quadrante, beleza? Para eu comparar ele com algum outro ângulo no primeiro quadrante, se eu sei que aqui é 120, quanto que falta para completar os 180? Vai faltar 60. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui é 60 graus. Se esse pedacinho aqui é 60, quer dizer que este pedacinho aqui também vale 60 graus. Que este restante aqui vai ser 120, tá certo? Então, quer dizer que este ângulo aqui, ó, tá? De 120, que eu tô representando aqui, que eu vou ter este tamanhozinho aqui na minha tangente, que ele, por sinal, ele é negativo, ele equivale ao ângulo de 60 aqui, só que o de 60 é positivo. Quanto que é a tangente de 60? Raiz de 3. Então, a de 120 equivale a menos tangente de 60, que é igual a menos raiz de 3, tá? Posso fazer assim também. Ok? Um outro exemplo, para a gente finalizar essa parte de coeficiente angular, né? Eu quero determinar o coeficiente angular quando eu tiver 2 pontos. Quando eu tiver 2 pontos, eu vou usar essa formulazinha, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? Então, usando essa formulazinha aqui, como que vai ficar? Tanto faz que eu chamo de 2, que eu chamo de 1, não faz diferença. Então, vou colocar aqui, ó, 4 menos 2, então 4 menos 2 sobre menos 1 menos 3, tá? 4 menos 2, então vai ser menos 1 menos 3. 4 menos 2 vai ser 2, aqui vai ficar menos 4, ok? Então, aqui vai ficar menos meio. Então, o coeficiente angular, neste caso, vale menos meio. Então, nós vimos, né, duas situações para calcular o coeficiente angular, utilizando tangente, quando eu tenho inclinação, que é o ângulo, e quando eu tiver 2 pontos, ok?